E o uso de insulina caiu absurdamente, que foi nesse momento que eu falei que eu achei que eu ia deixar de ser diabético de fato. Eu utilizava então, como eu estava falando, 1:30 antes dessa mudança para o aumento do consumo de frutas. E a minha sensibilidade à insulina nesse momento foi para cerca de 1,70. Ou seja, com uma unidade de insulina, eu consumia 70 gramas de carboidrato. Ou seja, a média de um diabético usual seria 15 gramas por unidade de insulina, né? Que você falou até às vezes 10, né? Isso, Então seria 7 vezes mais sensível. isso. Entre 7 a 10 vezes mais sensível do que o momento que eu comecei. Isso na média, assim. Tinha algumas refeições que eu ia fazer que eu não aplicava insulina. Eu comia uma manga, por exemplo, uma banana, eu não aplicava insulina, porque eu sabia que a modificação glicêmica ali ia ser muito, muito neutra. Que legal. E outra coisa muito interessante eu vou começar a estudar diabetes para falar um pouco mais sobre o assunto e até mesmo talvez escrever um livro, que a atividade física auxilia o glucose uptake, né, que seria a absorção de glicose independente de insulina, né? Ou seja, a atividade física auxilia a glicose entrar na célula sem precisar de insulina. E aí a gente começa a ver que certos fatores nutricionais numa dieta como a gente faz são ligados e auxilia também a absorção de glicose independente de insulina, como um hormônio chamado FGF21, que é ligado por restrição calórica, jejum intermitente, pelo nosso estilo de vida muito saudável, né? Então, uma das razões que provavelmente acontece esse aumento na sensibilidade insulínica, né? Que não é só a sensibilidade à insulina, é literalmente a glicose podendo entrar dentro da célula sem precisar do uso, né? Sim, esse é um ponto importante também, porque nesse momento da transição foi quando eu comecei a postar as coisas de fato, né? Que eu fiquei chocado com os números que eu estava vendo. Eu falei, não, tem que compartilhar isso com o mundo. E comecei a postar nas redes sociais, minha rotina, meu dia a dia diabético e tudo mais. E nesse momento muitas pessoas alegaram que eu estava começando a praticar muita atividade física e que o meu aumento enorme na sensibilidade da insulina se dava por causa disso. Mas isso não era verdade no meu caso. Na verdade, antes de eu fazer essa transição, quando eu estava ainda nessa alimentação quase cetogênica, como eu falei, eu já praticava muita atividade física. Eu estava correndo todos os dias nesse momento, praticando musculação 5 a 6 vezes por dia. E a frequência e a intensidade da minha prática esportiva ela não modificou. Foi só uma questão mesmo da alimentação e da não alimentação, né? Da restrição calórica também a partir do jejum intermitente. E da própria dieta, que é uma restrição calórica natural, né? Sim, baixíssima densidade calórica. Nem se a gente quiser, a gente consegue extrapolar demais, né? Engordar, qualquer coisa do gênero. Sim. Mas uma coisa só curiosa. Qual foi a diferença, não só no controle glicêmico, que você já falou, mas a sensação de bem-estar e até mesmo o funcionamento fisiológico ao longo do dia, tipo, para treinar de uma dieta low carb para uma dieta frugívora, né? Porque você devia se sentir muito mal, né, numa dieta low carb, minha opinião. Eu me lembro da minha época de onívoro, que não era low carb, mas era arroz, feijão e peito de frango grelhado para academia. Era... Nossa, sim. Eu me sentia letárgico, basicamente, o dia inteiro. Muito brain fog, assim. Não conseguia ter clareza nos pensamentos. Não conseguia desenvolver mesmo a coisa. É como se me sentia estagnado, assim, em todos os aspectos possíveis. E essa questão da transição foi muito chocante. Os meus treinos eram extremamente explosivos, assim. Eu até compartilhava isso com as pessoas. Tipo, gente, experimenta fazer um treino em jejum ou então depois de consumir uma enorme quantidade de frutas e mais nada, sabe? E algumas pessoas fizeram e falaram, tipo, uou, foi realmente muito bom. E não só em relação ao treino, assim, minhas atividades do dia a dia, eu diria que até em relação à ansiedade, e que é uma coisa que eu sofro, ansiedade e insônia, foi também bastante reduzido a partir desse momento, viu? Mas desempenho físico, atlético e cognitivo, com certeza foram muito, muito melhorados nesse momento. Legal, legal. Tá, aí só relembrando, então você foi literalmente motivado, você conheceu o crudivorismo através de mim, mas Isso. você foi mais motivado ainda também quando você conheceu o Rob e viu ele comendo toneladas de fruta e sendo diabético tipo 1, né? Exatamente. Conheci através de você, eu estava nesse momento me alimentando já de vegetais integrais, aí uma amiga me mandou no Instagram e eu pensei, esse povo é doido demais. Comendo só fruta e folha e sementes e castanhas, não é possível que isso dá certo. Aí 2 meses depois, assim, eu já estava com o livro em mãos e
e resolvi testar, né? Resolvi colocar Comprou à na prova. Amazon. Foi. Eu vou comprar também que eu quero ler. Não vale muito a pena. Manda ver. Aí com o livro... Quem motivou eles a uma dieta frugívora, né, os dois autores do livro, foi o meu mentor, talvez, não sei se já leu o Graham, que eu traduzi o livro dele pro português, né, o Dr. Douglas Graham da Dieta 80-10-10. E foi daí que eu até me motivei a escrever os meus livros, né, a Dieta do Éden, etc., porque não tinha essa informação em português, né. Infelizmente, tudo vem lá de fora, então, em português, frugivorismo, eu sou o único escrevendo até o presente momento. Sim, exatamente. Os dois foram... O Doug Graham foi coach dos dois em momentos diferentes e ele apresentou os dois. Isso é muito incrível. Ele falou, olha, eu já fui coach de um outro diabético tipo 1, acabou apresentando os dois. Os dois conversaram, gostaram muito da forma como um ao outro trabalhava e acabaram produzindo esse livro em conjunto alguns anos depois. Manda ver. Então, e como que são os seus exames, por exemplo, hoje em dia? E o que os seus médicos falam, seu endócrino, etc.? Porque então você buscou ajuda para parar as quedas de glicemia, né? As hipoglicemias que você estava tendo no início. Ou você aprendeu a controlar sozinho? Como que você fez? Você aprendeu com hobby na internet? O que aconteceu? Olha, essa mudança de dosagem eu fiz mesmo por conta própria no momento da transição. Não estou falando para ninguém fazer isso, não recomendo que façam, tá? Isso é uma coisa importante, pessoal. A gente está falando aqui sobre, às vezes, dados científicos, sobre a nossa experiência, etc. Mas isso não é uma apologia a você sair consumindo fruta ou a sair vivendo de fruta se você for diabético ou se você não for diabético. Acompanhamento profissional, estudo sobre o assunto é muito importante. Eu concordo exatamente com ele que ele está falando e eu sou nutricionista, eu sou até mesmo responsável legalmente pelo que eu falo. Eu fiz jejuns longos à base de água em casa, sozinho. Eu mudei também sozinho, da noite para o dia, para uma dieta frugívora. Mas isso não é uma apologia, porque se você fizer alguma coisa de errado, quem é responsável somos nós. Então, sim, você deve buscar acompanhamento, etc. Mas, como na minha vida, por exemplo, na minha época não tinha nem quem eu falar. Entende? O Graham morava lá fora. Eu não tinha praticamente dinheiro. Não tinha como buscar acompanhamento. Então, eu estudei pra caramba e comecei a aplicar na minha vida e ver que a coisa funcionava e cada vez mais eu sentia confiante e fui aprendendo. E, na minha humilde opinião, uma coisa é bem simples. As pessoas ficam preocupadas quando elas começam a comer frutos e vegetais, os alimentos mais nutritivos do mundo. Mas elas não estão preocupadas quando elas estão comendo comida industrializada, cheeseburger, pão e vivendo de coisas que a gente sabe que não são nem um pouco naturais e não tem uma proporção de macro, micronutrientes adequada, né? Então é muito mais fácil errar e ficar deficiente numa dieta usual do que, obviamente, errar com alimentos integrais como seres humanos evoluíram por milhões de anos. Entretanto, por questões legais hoje em dia, a gente nunca pode incentivar as pessoas a fazerem o que dá na cabeça delas, né? Estuda, busca e, obviamente, meu corpo, minhas regras. Eu errei, por exemplo. Eu gosto de falar isso sempre no canal para as pessoas terem noção. Eu cometi alguns erros ao longo do tempo. E o principal erro que eu cometi foi achar que eu não ia ficar deficiente de B12. Realmente, ou você suplementa B12, e às vezes talvez algum outro nutriente que pode ficar abaixo de uma dieta vegana a longo prazo, ou você tem que ter um consumo de proteína animal, ou um ou outro. Mas eu errei, era o meu corpo, minhas regras, né? Então, tipo, eu tive uma deficiência de B12, mas ainda assim foi 1000 vezes melhor sofrer deficiência de B12 do que não ter mudado lá atrás e ter sofrido 12 anos que provavelmente hoje eu acho que eu nem estaria vivo, né? Mas mete bronca. Pô, sim, comigo foi bem assim também. Eu vi essa informação, eu percebi que não tinha ninguém que ia conseguir me ajudar ali, das pessoas que eu conhecia. Eu falei, vou mudar por conta própria, eu boto muita fé nisso, tipo, vale a pena eu correr esse risco, sabe? E durante a transição, como eu disse, eu fiz realmente muitas hipoglicemias. Eu fiz a mais severa da minha vida, que foi de 19. Para quem não sabe, a média ali de uma glicemia de uma pessoa que não tem diabetes fica entre 80 e 99. A minha estava 19. Assim, fiquei extremamente bêbado, cheguei para medir no glicosímetro completamente norteado, assim, fui na geladeira, comi tudo que tinha, enfim. E a sensação é muito ruim quando cai tanto. Glicemia. Nossa, é desesperador. É uma sensação de morte iminente mesmo. E nesse momento eu falei, vou fazer assim mesmo. E o uso de insulina foi caindo muito. Uma coisa que eu esqueci de falar foi em relação à insulina basal, que eu utilizo duas, né? A basal, que ela mantém a minha glicemia estável em jejum, se eu não comer nada.
e a de rápida absorção, que eu utilizo ela antes de comer e também depois de comer, caso a glicemia tenha ficado alterada ali no pós-prandial. A basal, no que eu comecei esse processo, eu utilizava cerca de 18 por dia, 18 unidades, né? Isso foi caindo quando eu estava ali numa alimentação vegetal integral cozida, ficava em cerca de 10, 12, hoje eu utilizo 9, bem perto disso. Mas no que eu estava 100% numa alimentação crudívora, embasada em frutas e hipolipídica, eu cheguei a utilizar 4 unidades de basal em alguns dias. Isso é equivalente a uma criança, assim, antes do momento da puberdade, onde ela tem uma grande liberação de hormônios ali contra-reguladores da insulina, né? E foi nesse momento que eu falei que eu achava que eu ia deixar de ser diabético, né? Estava utilizando 4 unidades de basal, consumia 100 gramas de carboidrato às vezes, utilizava 1 unidade de insulina. Uau, tipo, sensibilidade de insulínica surreal. Surreal. Em uma refeição, assim, eu consumia mais carboidratos do que o diabético consome em uma semana. Na verdade, eu ainda faço isso. Impressionante, impressionante. E todo o resto melhorou, então, né? Não só o controle glicêmico. Tudo o resto. Mas sua saúde em geral. Porque, por exemplo, a gente sabe que a diabetes leva a um pior funcionamento do sistema imune, né? Você se sente mais imunologicamente adequado. Eu, por exemplo, tinha diabetes tipo 2, né? E no final das contas eu ficava resfriado uma vez por mês, eu tava de febre 5 dias, assim, né? Era muito frequente, sabe? Os problemas alérgicos, respiratórios. Era sempre o sistema imune enfraquecido mesmo, né? Era visível. Sim. Nossa, isso que você falou do sistema respiratório, eu acho que foi a mudança mais abrupta para mim, assim. Já foi muito gritante quando eu tirei laticínios, né? Queijo e leite. Foi bizarro, assim, o tanto que eu passei a respirar melhor. Mas no cru, eu não tenho nem como colocar isso em palavras, assim. É só a pessoa testando mesmo e me falando o que ela achou. Até no pós-prandial, vamos supor que eu acabo de consumir agora uma refeição grande de alimentos cozidos, eu sinto um leve congestionamento nasal. E se eu consumo crus, mesmo que seja 3 kg de melancia, pode passar uma hora que eu consigo levantar e sair correndo. É impressionante, né? Teve um autor chamado Arnold Ehret, né, que escreveu sobre frugivorismo. Ele chamava de a dieta mucosa, porque era dieta sem muco, né? E é impressionante como amido, né, gera muco, mesmo até germinado, ficar comendo muito grão de bico, etc., tem um mínimo de muco possível. Provavelmente algum efeito do sistema imune quando a gente consome amido que gera uma mínima alergia, que o que as pessoas não entendem é que muco é um meio de transporte, né? É a forma de tirar certos tipos de toxinas, de alergenos, de dentro do corpo para fora do corpo. Ou seja, ele está jogando para fora, ele está produzindo para tirar. E é quase instantâneo, né? A gente come, 30 segundos depois a gente já está travado. Exatamente. Já piora a capacidade respiratória visivelmente. Impressionante mesmo. Sim, mas no geral sim, foram mudanças em todos os âmbitos da minha vida, mas o que eu mais percebi mesmo assim, a parte da diabetes, né, foi essa questão respiratória. Melhorou bastante, viu? E inflamação também, né? Uma coisa que eu vejo muito assim quando eu fico primariamente fruta vegetal, até excluindo oleaginosas, etc. Que eu não sugiro que vocês façam isso, tá? Eu sou radical mesmo. Não tem ciência ainda sobre o assunto, mas a minha ciência, meu corpo e a natureza, que seres humanos obviamente fizeram isso ao longo de milhões de anos. Mas enquanto não tiver ciência, a gente não pode falar, sabe, para ninguém fazer, etc, etc. Porque sabe quando vai ter ciência? Quando tiver dinheiro envolvido com saúde. Mas enquanto ninguém ganha dinheiro, literalmente vendendo fruta e vegetal, o dinheiro está no remédio, o dinheiro está na doença, aí não vai ter pesquisa. Porque quem financia a pesquisa é a indústria farmacêutica. Ou o governo também fornece uma parte de seus impostos para matar ratos e testar remédios. E é tipo basicamente isso, pesquisa médica científica. Mas me conta, por exemplo, mostra aí o que você pegou hoje, o que você trouxe hoje. Ah, de comida? Aí você estava falando até a questão do suco, né? Ele anda com um suco, pessoal. Fala um pouco mais da sua prática diária, então, da sua dieta. Eu sempre ando comigo com suco, para caso eu faça hipoglicemias, né? Que é essa condição quando a nossa glicemia ela abaixa dos níveis que são considerados saudáveis. Ela traz vários sintomas, tontura, confusão mental. Às vezes, se eu estiver numa tarefa ali, por exemplo, dando uma aula, né? Que eu não falei isso, mas eu sou professor de ciências biológicas, de ciências no caso. Se eu tenho uma hipoglicemia nesse momento, eu acabo tendo que parar, às vezes, tirando um intervalo ali de uns 15 minutos para poder
voltar a alma pro corpo, porque eu fico bem fora de mim mesmo. Aí eu ando sempre então com suco, que é um carboidrato de rápida absorção, sem as fibras, né, que dão uma retardada na absorção, mas nesse momento é útil que a absorção seja mais rápida mesmo para poder subir a minha glicose o mais rápido possível.